Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Dr. Sérgio por me escolher para pivô para tão ilustre painel. Está tanta gente importante aqui em Viana que eu tenho a certeza que alguém da CNN e da SIC estão cá e que, portanto, me vão contratar a seguir. Portanto, é mais uma oportunidade de emprego quando eu for despedido da oftalmologia e queria agradecer ao Dr. Sérgio essa oportunidade. Relativamente aos meus convidados, palavras para quê, não é? Como se costuma dizer. Pessoas com, de facto, trajetórias, algumas mais compridas e outras um bocadinho mais curtas na oftalmologia portuguesa. E eu começava por ser logo disruptivo, exclusividade. O que é que vocês acham? Começando logo assim, à bruta, como se costuma dizer. Acham bem, acham mal? Fora do SNS, dentro do SNS? Professor, como é? Ora bem, eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo pelo convite e passando já às respostas, a exclusividade é um termo que eu não gosto. Eu não gosto da exclusividade, acho que a liberdade é mais importante que a exclusividade. O que importa, estando nós no SNS, estando nós no sistema privado, estando nós no sistema social, o que nós temos nos tempos em que estamos em cada área é exatamente desenvolver a nossa atividade. A exclusividade não pode ser imposta, porque quando acaba realmente o nosso trabalho, eu nunca percebi a exclusividade, devo dizer, nunca a entendi. Porque se eu estou, por exemplo, no SNS, por exemplo, e acabou o meu horário, e eu por acaso até tenho um restaurante, certamente o Ministério da Saúde não me vai dizer que eu não posso estar no restaurante. Estou. E, portanto, se eu posso estar no restaurante, posso estar noutra atividade oftalmológica. Portanto, ter uma exclusividade, para mim, é mau, seja num lado, seja no outro. Tavares Correia, tu és um rebelde? Conta. Eu defendo a não exclusividade sempre. Ou quando muito, isto fora do Serviço Nacional de Saúde, eu estou fora, é sobre isso que eu falo. Sobre o Serviço Nacional de Saúde não falo, porque estou fora já há muitos anos. E, portanto, mesmo fora do Serviço Nacional de Saúde, eu defendo a não exclusividade ou uma exclusividade que tenha uma cláusula de rescisão bastante apelativa para o caso de uma rescisão de contrato, não é? E defendo uma remuneração com uma parte fixa e uma parte variável que é a mais importante no meu entender. Pois, eu defendo isto porque, em princípio, não devemos colocar os ovos todos no mesmo cesto, não é? E, por outro lado, pois, se formos a ver o tempo que demorou a formação de um especialista, desde o 10º ao 12º ano tem que ser um aluno brilhante, para entrar na Faculdade de Medicina tem que ser mais que brilhante, para entrar na especialidade tem que ser brilhantíssimo, e depois qual é a remuneração? Baixíssima. Portanto, é incompatível, em princípio, a remuneração que qualquer entidade normalmente paga com um trabalho exclusivo depois de todo este trabalho na formação. Professor Monteiro Grilo, diga-nos de sua justiça. Então, Dr. Sérgio Azevedo, em primeiro lugar, cumprimento e agradeço o seu convite e felicito desde já pelo êxito que está a ter esta sua iniciativa. Relativamente à exclusividade. A exclusividade, eu penso que nós temos o exemplo em Portugal, quando a ministra Leonor Beleza, há muitos anos, decidiu instituir a exclusividade, as coisas correram bastante mal. Ficaram nos hospitais a exclusividade, os médicos que, porventura, na clínica fora, tanto nos aspectos sociais ou privados, não tinham o que fazer, e, portanto, todos os rácios de consultas, de cirurgias, de tudo o que se relaciona com a atividade de um serviço, desceram francamente. Portanto, a exclusividade que quando se tentou fazer em Portugal teve um péssimo resultado. Portanto, eu acho que não. Eu acho que a nossa liberdade de atuação, penso que é importante para o bom funcionamento dos serviços, neste caso dos serviços de oftalmologia. Muito bem. Mónica, conte-nos. Uma visão mais fresca, por assim dizer. Exatamente. Como eu sou, obviamente, pós 25 de Abril, nem sequer é execuível para mim outra coisa que não seja a liberdade. Mas, no que respeita à exclusividade, por acaso não estou muito alinhada com os meus colegas. Ainda bem, ainda Desde bem. Que, foi por isso que foi escolhida. desde que essa exclusividade fosse feita nos moldes que fossem atrativos. Eu acho que a minha geração gostaria de passar menos tempo a andar de lado para lado, para tentar ter uma remuneração adequada
isso perde-se muito tempo em qualidade de vida e em tempo útil para fazermos outras coisas. Se nós trabalhássemos num sítio que fosse adequadamente remunerado, tivesse incentivos adequados, eu acho que qualquer um de nós gostaria de estar no mesmo sítio a trabalhar de forma exclusiva, de uma forma estável, bem remunerada, era bom para nós e até era bom para os nossos doentes. Seja essa exclusividade no Sistema Nacional de Saúde ou se essa exclusividade fosse num hospital privado, haveria uma liberdade de escolha. Diga uma coisa, no caso eu acho de divórcio, que os moldes em que ela existe é que é uma utopia. E no caso de divórcio, o que é que fica para si? Conte-me lá. Eu não tinha problema nenhum de trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. A minha opção foi realmente sair, certo, porque não via no Sistema Nacional de Saúde uma opção apelativa para mim. Já vamos falar sobre isso. Mas no grupo onde trabalha agora, está em exclusividade? Estou. Pronto. Por opção, ninguém me obriga, obviamente. Claro, eu não mas consigo, por exemplo, imagine que aquilo se de pôr zanga os com o ovos grupo ou o todos grupo no zanga mesmo... Certo, imagine que se zanga com o grupo ou o grupo se zanga consigo. É isso que eu ia explicar. Eu não percebo muito de galinhas, mas disseram-me que havia um problema de pôr os ovos todos no mesmo ninho. Ora, a galinha sou eu. Se não, eu onde eu estiver sou eu que vou pôr os ovos. Se este grupo me fechar a porta do capoeiro, eu posso ir para outro capoeiro. Acho que não é uma falta de liberdade nós optarmos pela exclusividade, sabendo que o valor é nosso. O valor não está no grupo, o valor está em nós, que trabalhamos melhor dentro daquele grupo ou de outros. Mas acha ou não que eventualmente devia haver uma cláusula de rescisão, como dizia o Tavares Correia, e de uma forma pertinente, não, porque eu não acho nos defendesse um bocadinho? Que essa exclusividade deve existir, porque certo, não existe neste momento uma possibilidade para ela existir. Eu não tenho essa exclusividade, não imagino a ter e, portanto, não faz sentido para mim uma cláusula de rescisão, porque não a tenho. É uma exclusividade opcional. Okay. Mas eu acho é que da perspectiva da geração mais jovem, penso eu, até da minha opinião pessoal, mas mesmo em comparação com outros colegas que tomaram esta opção, não somos muitos, mas somos cada vez mais, nós gostaríamos de trabalhar só no mesmo sítio, se fosse ele privado ou público, desde que tivéssemos condições aliciantes para o fazer. Certo. Deixem-me fazer uma nova ronda aqui com este painel. Houve um momento em que provavelmente tomaram a decisão de sair do Serviço Nacional de Saúde. Houve aqui pessoas que fizeram toda a sua carreira no SNS e outras que fizeram parte no SNS e depois decidiram sair. Qual foi o momento tampa da sanita aberta que definiu, por assim dizer, por exemplo, professor, qual foi o seu momento tampa da sanita? Conte-me lá. Ora bem, eu antes de falarmos da tampa da sanita, eu queria só responder à doutora Mónica Loureiro. Não estamos em desacordo, estamos num acordo total. Quando eu falo contra a exclusividade, falo contra a exclusividade imposta. Eu não estou em exclusividade realmente num só sítio, estou em dois, mas poderia perfeitamente estar num. Portanto, eu sou aquilo que diz, estamos plenamente de acordo. Agora, a exclusividade imposta, quer pública, quer privada, é que eu discordo. Agora, exclusividade como opção, tudo bem. Quanto à pergunta que fez, vamos por partes. Eu, como sabem, todos provavelmente sabem, tive 25 anos no Serviço Nacional de Saúde. Inclusive, quando saí, era diretor de um serviço daqueles que chamam os porta-aviões, chamaram-lhe porta-aviões de manhã, e atravessei uma fase, eu aqui posso estar um bocadinho desatualizado, porque aquilo que eu vou dizer tem 20 anos, eu saí há mais de 20 anos do serviço público. E, portanto, aquilo que eu vou dizer hoje, podem dizer agora não é assim, e eu ficarei satisfeito se não for assim. Mas o que se passou quando eu estava no serviço público foi o início de uma coisa extraordinária, que se chamava a empresarialização dos hospitais. Se chamava até Hospital X EPE. Escreviam à frente. E isso era uma tentativa, digamos, de agilizar os métodos do hospital público sem mudar absolutamente nada. Quer dizer, a carga burocrática era enorme, era preciso mais rentabilidade, era preciso, digamos, fazer mais e mais números, mas depois não havia mais nada. A mentalidade dos administradores de então, não sei se a de hoje será a mesma, era a de funcionários públicos. E funcionários públicos, digo eu, em que sentido? Sentido a ausência completa de mérito, digamos, de avaliação do mérito dos funcionários, dos médicos, eram todos tratados por igual, porque todos éramos iguais, em nome do sagrado princípio, todos iguais, uns trabalham e outros não. Isso é secundário, mas somos todos iguais, ganhamos todos o mesmo, fazemos tudo igual. E era isso, a empresarialização. Mas, eu devo dizer que, tal como a Mónica, eu não já nessa época eu fazia clínica privada, fiz sempre clínica privada e empresarial, e clínica pública, e achei que esse Serviço Nacional de Saúde não era para mim,
Porque eu, por exemplo, propus, e termino isso, propus na altura à direção do hospital onde trabalhava uma coisa muito simples, que era, já que queriam dar realmente um aspecto empresarial ao hospital, era que o hospital pudesse vender, entre aspas, exames subsidiários para fora. Uma coisa simples, na altura falava-se, por exemplo, da angiografia fluorescênica, que era, ainda não havia os OCTs, que se fazia na altura. Acharam interessante, mas depois era impossível. Como é que se podia vender, se fazer uma angiografia fluorescênica se o doente depois não tinha processo, não tinha o número, não sei de quê? E, portanto, era este o panorama. E, portanto, foi por isso que eu saí. O momento que eu saí foi a realização de duas coisas. Primeiro, que a dita empresarialização dos hospitais, para mim, não tinha futuro. Julgo que não teve, 20 anos depois, mas poderá ser discutível. Em segundo, a ausência total, o igualitarismo que havia e que acho que uns trabalhavam muito, outros não trabalhavam nada, uns faltavam muito, outros estavam sempre lá e eram todos iguais. E isso para mim, para a minha ideologia, não funcionou. Tavares Correia, conta-me, tu és um bom rebelde. Eu, só a propósito da cláusula de rescisão, eu só tenho a dizer o seguinte: como eu defendo salário, a componente salarial fixa relativamente baixa e uma componente variável mais alta pelos procedimentos e pela qualidade dos procedimentos que se preste, e se nós trabalhamos para uma instituição, nós temos que ter na nossa mente que os pacientes que vão lá não são nossos, são da instituição. E se nós formos para outra instituição, esses pacientes não vão atrás de nós. Eles ficam onde estavam e nós começamos do zero outra vez. Daí a cláusula de rescisão, no meu entender, ser importante. Mas é o meu entendimento. A mim, o que me motivou a sair do Serviço Nacional, do Serviço Estatal, digamos assim, para o serviço apenas privado, foi, e sinteticamente digo, foram 4 coisas apenas. Primeiro, poder escolher a minha equipe. Segundo lugar, ter autonomia de horário. Vou aos congressos que quero, tiro as férias que me apetece e ninguém interfere com isso. E poder organizar o serviço. Saber, nós somos 7, todos os 7 fazemos oftalmologia geral, depois temos um colega, temos um que é de cataratas e refrativa, um de estrabismo, um de glaucoma, um de retina médica, um de retina cirúrgica, um de oculoplástica e um de pediátrica e estrabismo. Cada um faz a sua especialidade e todos fazemos geral e todos mandamos os nossos pacientes para aquele que é mais especializado nessa área. E, portanto, ao trabalhar assim, penso que trabalhamos bem, e produzimos bem e vivamos felizes desta forma. Professor Monteiro Grilo, o que é que o deixou até, basicamente, fazer uma carreira inteira? O que é que o segurou? Quando eu falei de exclusividade, estava a pensar no sistema público, em que, de algum modo, havia, a certa altura, a obrigação de fazer exclusividade a quem o entendesse. O que é que me levou a sair do Serviço Nacional de Saúde? Basicamente porque atingiu o limite de idade. Por isso é que eu lhe estou a perguntar. No seu caso, não é o que é que o fez sair, é o que é que o segurou, que é diferente. Bem, fiquei bastante tempo, confesso que uns anos antes de ter saído, de facto... Teve essa tentação? Tive essa tentação várias vezes, não é? Mas, de algum modo, a ligação à faculdade também era importante e, enfim, achei que ao longo destes anos todos era pena não chegar até ao fim do caminho. Nos últimos anos foram mais complicados, como é óbvio, mas, enfim, existe esta situação aos 70 anos temos que sair, quer queiramos, quer não. Há, assim, algumas profissões em que é fundamental. Enfim, um piloto de aviões, aos 60 anos, penso eu, aos 65, tem que sair, quer queira, quer não. Os médicos é curioso, porque existem, aliás, vários artigos, vários debates sobre isso, qual a idade de reforma dos médicos. E não existe um consenso. Existem médicos que, enfim, eu poderá ser um exemplo, e muitos que aqui estão poderão também ser um exemplo. Não existe um consenso quando é que o médico se deve formar. Enquanto estiver bem de saúde, quando funcionar bem mentalmente, enfim, quando as coisas estiverem a correr bem, acho que pode continuar a exercer a sua atividade. Aliás, eu lembro sempre de uma história, de um documentário que eu vi alguns, os países ou os locais onde havia pessoas com maior idade e que continuavam a sua vida, enfim, normalmente. E havia um documentário engraçado, que via-se um senhor, enfim, um colega nosso, que estava numa quinta, algures
eu penso que era na Flórida, ou enfim, ou na Califórnia, penso eu, e via-se o senhor a tratar das vacas, enfim, da sua atividade dentro da sua quinta. E de repente as coisas interrompem-se e dizem-me o doctor qualquer coisa, teve que ir para o hospital, enfim, porque realmente foi chamado de urgência. As pessoas pensaram, o senhor com 90 anos, com certeza teve um infarto de miocárdio, não. Ele foi fazer uma cirurgia cardíaca, apesar de ter, penso que 90 anos. Portanto, é tudo muito relativo. E, de facto, esta situação de termos que sair aos 70 anos, eu penso que deveria ser considerada a possibilidade de haver, enfim, como há em muitos sítios, de haver uma situação de ser consultor durante algum tempo, até para guiar as pessoas que porventura são mais novas. Mas, enfim, é um aspecto pessoal e que os outros naturalmente irão comentar, se assim entenderem. Mónica, o que é que a fez sair logo, quase, ou pouco tempo depois? Eu queria só finalizar num ponto anterior, ainda sobre uma cláusula de rescisão, é que eu acredito que na medicina privada, de facto, o doente não é do hospital, o doente é do médico, o doente vai atrás do médico, e é uma coisa, e que até é um dos pontos que me fez sair. Enquanto no Sistema Nacional de Saúde o doente é do hospital e nós até o podemos inscrever, mas nem é certeza que o iremos operar, essa relação é muito mais estreita e na medicina privada. Tenho ideia, pelo menos é o que acontece comigo e os colegas poderão também dizer a sua experiência, que o doente procura exatamente aquele médico. Por isso é que temos instituições com 10 médicos, muitas vezes com 4 gabinetes ao mesmo tempo, e temos o doente que escolheu aquela pessoa, ou aquela, ou outra, por este motivo ou por outro. Portanto, eu acho que a mais-valia na instituição é o médico, é esse que traz o doente. Entretanto, em relação à minha saída, pois a minha experiência é de facto muito diferente da dos colegas, porque eu saí quase de forma imediata. Eu terminei o internato em 2017, ainda prolonguei cerca de um ano, e depois optei, pronto, porque tive essa possibilidade, esse convite, e foi muito difícil na altura, porque não há muitas pessoas que tenham tomado essa decisão com quem eu pudesse falar, mas o que pesou a favor foi realmente haver uma carga horária que é muito flexível, uma redução de carga horária sem haver uma quebra de rendimento, pelo contrário, não é? É trabalhar menos e extrair daí maior rentabilidade. Isso foi realmente o que pesou mais. Outras coisas pesaram menos, mas se me perguntares o que é que foi mais importante, na verdade, e verdadeiramente, foi isso. Muito bem. Todos os 4 tiveram uma experiência no público e no privado. Eu perguntava a cada um de vós, baseado nessa experiência, qual é a virtude que ainda encontram no Serviço Nacional de Saúde e qual é o grande apelo e qual é a grande vantagem da parte privada. Começava por si, professor. Eu não posso ficar sem micro, senão fico desempregado. Ora bem, falou-se aqui muito, eu faria só uma parte que acho importante. De manhã, à tarde, falou-se muito nas reformas do Serviço Nacional de Saúde, o que é que se tem que fazer, o que é que não tem que fazer. Eu ouço tudo aquilo, ouvi dos privados, ouvi dos centrais, ouvi dos periféricos, ouvi destes, ouvi daqueles, e na realidade eu não sou mais cético. Eu não acredito na reforma do Serviço Nacional de Saúde. Não acredito na reforma do Serviço Nacional de Saúde. Não acredita numa melhor organização? Não, acredito numa melhor política. Certo, mas a política leva a organização. Porque, não, são coisas diferentes. Aquilo que se discute aqui e aquilo que nós ouvimos é sim. O Serviço Nacional de Saúde é assim. Pode ser melhorado ou não. E eu digo não. A não ser que haja uma mudança ideológica do Serviço Nacional de Saúde. Eu ouvi aqui isso só de uma única pessoa num debate anterior. E é isto. O nosso serviço ideológico, o nosso Serviço Nacional de Saúde é estatizante. Basicamente estatizante. E por acaso há uns privados que estão ali ao lado que serão o tal complemento, como se falou aqui. É estatizante. Mas é curioso, eu tenho que dizer isto porque é curioso, é que os filhos do sistema, quem são os filhos do sistema? São os funcionários públicos, são os filhos do sistema. E os filhos do sistema têm direito de opção. Isto é para refletir. E os outros não. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, para mim, reforma-se com uma alteração ideológica e com liberdade de escolha do paciente de ir ao privado, de ir ao social ou de ir ao público. Assim é que se reforma. Mas não vê nenhuma virtude no Serviço Nacional de Saúde? Vejo a virtude se for assim. Certo. No atual não vejo. E a formação? A formação existe e é uma virtude, sem dúvida que sim, e é uma virtude. Agora, isto é do ponto de vista de formação, concordo. Do ponto de vista do utente, ele poderia ser muito mais atrativo
e do ponto de vista de quem lá trabalhasse, volto ao que disse atrás, se houvesse uma meritocracia, que não há, também se falou aqui, vencimentos diferenciados, ver quem trabalha mais, também se falou nos debates aqui, mas fica nos debates. Portanto, aí não acho. O privado, eu por acaso contesto uma coisa que disse aqui o Tavares Correia sobre o privado, que é o seguinte: no privado o apelo era constituir a equipe, eventualmente porque foste para diretor de onde foste. Portanto, se tu fores diretor de um serviço público, também podes orientar a equipe mais ou menos assim. Portanto, aí não me parece que seja aí um grande mérito. O momento do privado é realmente o que disse a Mónica: os doentes são fidelizados, os doentes vão àquele médico. É mais difícil fazer medicina no privado, porque a responsabilização é muito maior. Não podemos esquecer isso. No público, o doente é do Hospital X, é do hospital, e no privado ele não é do Hospital X, ele é do Dr. Fulano ou da doutora Cicra. E, portanto, eu acho que o apelo do privado é isso. Faz-se uma medicina mais consciente e uma medicina mais personalizada. O público, claro que o público tem outra vantagem. Na oftalmologia não é tão notória, noutras especialidades é mais notória. Há especialidades que estão mais direcionadas para o público. A oftalmologia é uma especialidade leve, chamemos assim, não é muito leve já em termos de equipamentos, mas muitos privados estão realmente bem equipados e permite isso. A formação, claro que a formação, como de qualquer especialidade cirúrgica, tem que ter o componente público importante. Aí estamos de acordo. É difícil, eu não vejo bem como é que uma formação cirúrgica, nomeadamente cirúrgica, especialidades cirúrgicas, por exemplo, no grupo onde eu trabalho, que é o Grupo Luz Saúde, no grupo onde eu trabalho, há internos, por exemplo, em medicina interna. Existem internos em medicina interna. Portanto, já fazem internatos aí. Numa especialidade cirúrgica, vejo difícil. Tavares Correia, virtudes do público, virtudes do privado. Pronto, eu antes, e voltando à idade da reforma, só uma chega e para amenizar o ambiente, eu acho que a idade da reforma do médico deve ser comparado com os pássaros antes de passar da idade do condor à idade do pombo. Ou seja, a idade do condor é condor aqui, condor ali. A idade do pombo é quando já se suja tudo, não é? Portanto, antes de passar para essa idade, a pessoa deve reformar-se. Agora tem que se aperceber disso. E às vezes as pessoas não se apercebem disso. Sobre as vantagens, ora bem, eu fui trabalhar, não em exclusividade, como é evidente, mas fui trabalhar maioritariamente para uma misericórdia. E que vantagens é que eu encontrei? Primeiro, as tomadas de decisão são muito mais ágeis, muito mais céleres. É preciso um equipamento, é preciso contratar alguém, é preciso um dispositivo, é preciso qualquer coisa e aquilo aparece numa semana, num mês ou algo do género. Não é preciso fazer concursos públicos, não é preciso nada, portanto, tudo é mais ágil. Segundo, como as misericórdias são entidades sem fins lucrativos, logicamente, não há que pagar dividendos aos acionistas. Logicamente, dos atos praticados resulta um maior lucro que não pode ser guardado, não, tem que ser reinvestido. Portanto, sobra mais dinheiro para investimentos e sobra mais dinheiro, obviamente, provavelmente para pagamentos salariais, etc. Portanto, isso tem essa vantagem. Por outro lado, tem um volume garantido com os contratos de programa. Portanto, dá um volume de cirúrgico e de consultas e de exames, portanto, são essas as vantagens que eu vejo no hospital onde trabalho. Professor, vantagens do público, virtudes e defeitos. Eu penso, e falou-se há pouco, no aspecto da formação, é fundamental. Acho difícil haver formação na atividade privada. Pela experiência que eu tenho, é muito difícil formar equipes. Só se existir uma parceria público-privada, eventualmente associada. Isso talvez seja possível. Mas como as coisas estão organizadas neste momento, penso que será difícil. Portanto, a formação é fundamental e eu sinto isso, claro. Se não tivesse feito esta formação no hospital público, não sei como seria. Nem sei como é possível, durante uns anos, não fazer essa entre aspas, tarimba para aperfeiçoamento. Penso que nos hospitais privados será difícil. Eu tenho uma situação um bocadinho particular, porque nós temos a Alma Oftalmolaser, foi fundada por oftalmologistas, é gerida por oftalmologistas, portanto eu sou acionista, eu sou patrão de mim mesmo
ninguém manda em nós. É um stakeholder. É um stakeholder, exato. E, portanto, temos essa grande vantagem. Enfim, em princípio, não me vou despedir a mim próprio. E, portanto, vou continuar a minha atividade até estar bem, como é óbvio. Mas, portanto, relativamente à atividade pública, eu penso que, apesar de tudo, vivemos num país que não é muito rico. É um país em que existem bolsas de pobreza grandes. As pessoas, há muitas zonas onde será difícil encontrar serviços médicos privados, apesar de hoje em dia, aliás, há pouco apresentou-se, falou-se na ADSE, ou melhor, falou-se que 50% dos portugueses têm seguros, o que realmente é bom e, portanto, de algum modo, podemos ultrapassar este problema. Mas, apesar de tudo, há zonas em que é difícil o acesso à medicina privada. Nos hospitais, isso é naturalmente possível. Por outro lado, o aspecto das urgências, que, aliás, é sempre uma dor de cabeça para quem está nos serviços públicos e para quem dirige os serviços. As urgências levantam enormes problemas na organização de um serviço, mas são necessárias. As urgências são necessárias e, portanto, não é possível colocá-las de lado. No serviço, na atividade privada, naturalmente, basicamente, aliás, eu trabalho mais atualmente do que trabalhava quando estava na atividade pública. Tenho essa noção, mas tenho liberdade de horário. Sou eu que faço o meu horário e, portanto, tenho uma vida, sob esse aspecto, bastante mais descansada. Penso que é basicamente, enfim, outros aspectos precisariam de considerar, mas verei o que os meus colegas estão a dizer. Mónica, virtudes do público e do privado. Conheceu os dois quase rapidamente, passou de um para o outro, portanto deve ter quase o tempo de um que tem o tempo no outro. Sim, está bem, mas fez a sua formação no público. Retirou, eventualmente, lá alguma virtude ou nada? Imensas. Imensas. Super Pro, SNS. Tem Certo. um papel importante e, obviamente, que acho realmente difícil haver uma formação assim num hospital privado. É verdade. Não estou a imaginar como é que seria possível ser interna da oftalmologia num hospital privado. É verdade. E uma das coisas que, já disse o que é que foi mais fácil de sair, mas uma das coisas que foi mais difícil foi, eu estou no início de carreira, estou numa fase muito diferente dos meus colegas, eu vou ficar estagnada. Se eu sair do SNS, o que é que vai ser de mim? Eu vou ficar estagnada. E depois percebi que não, que o acesso à inovação, na verdade, é muito mais fácil num setor privado. Eu experimentei muito mais coisas e tive que aprender comigo mesma e rodeei-me de bem boas pessoas. Acho que o facto de trabalharmos num hospital privado não deve ser sinónimo de trabalharmos isoladamente. Não é fácil. Não é? Isso é muito mais inerente ao Sistema Nacional de Saúde. Nós trabalhamos muito mais a par com os colegas que estão mesmo aí ao lado. Mas num hospital privado, eu acho que a evolução tem sido nesse sentido, é que se estabeleçam também serviços e nós não podemos querer trabalhar isoladamente só nós fazermos tudo e fazermos tudo muito bem. Isso é um risco. Não é? Nós temos de trabalhar de forma diferenciada, temos de ter colegas de retina, temos de ter colegas de glaucoma com quem possamos contar, mas não é tão fácil como no Sistema Nacional de Saúde em que estamos todos lá ao mesmo tempo. Portanto, mas existe essa diferenciação e essa capacidade de diferenciação nos serviços de hospitais privados. A inovação também é um fator muito importante, quer cirúrgico, quer na própria consulta. Os recursos. Eu acho que isso também é muito mais fácil para um hospital privado. A organização. Nós temos muito mais técnicos para cada médico. Às vezes até temos mais técnicos que médicos. Isso aumenta muito a produtividade, na minha ótica. Que acho que é sempre difícil num serviço obter mais técnicos de ortótica, obter mais aparelhos, mesmo que até seja para produzir mais. Mas é difícil adquiri-los. Num hospital privado isso é mais simples. Agora, num hospital público, por exemplo, é mais fácil manter-nos atualizados porque as coisas vêm ter connosco. Existem reuniões de serviço semanais. E no hospital privado isso acontece, mas tem que ser uma procura ativa. Nós temos que estar atentos e procurar saber o que é que está a sair. E nós nem nos apercebemos, quando estamos apenas no Sistema Nacional de Saúde, que isso vem nos ter sem nós procurarmos. Em cada reunião há sempre uma novidade que outra pessoa traz, não necessariamente nós, e com essa responsabilidade de saber mais, recai mais sobre a pessoa. Muito bem, eu ia fazer uma ronda por duas perguntas finais para todos. A primeira, nós temos sido testemunhas nos últimos anos de uma melhoria enorme da parte privada, a constituir verdadeiros hospitais, com organizações, com equipas, com investimento tecnológico absolutamente espantoso, serviços com 25, 30 oftalmologistas de grande qualidade. E temos visto também uma tentativa da parte do Serviço Nacional de Saúde de passar a um SNS 2.0, por assim dizer.
quer do ponto de vista organizativo, quer em modelos funcionais. O que se tem falado agora muito recentemente e que está na ordem do dia, aliás, para mim está na ordem do dia há 10 anos, mas agora está na ordem do dia no momento, são os CRIs, e eu lançava uma pergunta um bocadinho provocatória a todos. Acham que o CRI pode ser apenas um autocolante que eu posso pôr na lapela para esconder deficiências minhas como diretor ou do serviço ou da administração do hospital? Ou acham que o CRI, de facto, à séria, pode ser uma forma de melhorar a capacidade de atuação e de funcionamento de um serviço de saúde? Professor, comece por si. Ora bem, eu acho que o CRI, eu não tenho, enfim, experiência nenhuma disso. Ouvimos o professor Murta hoje de manhã a dizer que o CRI tinha corrido bem, depois já tinha corrido mal. Mas de um ponto de vista conceptual, eu acho que o CRI era uma grande inovação, se for bem feito. Portanto, eu acho que o CRI não é um autocolante para esconder deficiências. O CRI quer dizer o quê? Centro de Responsabilidade Integrada. Quer dizer, em que nós vamos pôr sobre um diretor de serviço a responsabilidade do seu serviço. Ele tem, julgo eu, realmente um orçamento e ele vai depois gerir esse orçamento para o seu serviço. Se isso for bem feito, começa realmente a ir um pouco no sentido que eu digo. Portanto, o sentido que eu digo para o Serviço Nacional de Saúde, por um lado foi o que eu disse há pouco, o maior acesso dos utentes, que não é o que está em causa aqui, mas por outro lado é a organização e o desenvolvimento do serviço. E eu acho que o CRI é um pouco, eu não conheço muito, mas o que eu conheço, por exemplo, das unidades de saúde familiares, as unidades de saúde familiares, em termos de cuidados primários, eu julgo que funcionam bem melhor do que o clássico centro de saúde. E, portanto, o CRI será um pouco nesse caminho. E, portanto, se isso for bem feito, acho que é positivo. Acho que é uma mais-valia. Falta saber até que ponto ele vai ser bem desenvolvido e vai ser bem acolhido pelos próprios diretores de serviço. Claro, se for bem feito, é bem feito. Se for mal feito, é mal feito. Mas, conceptualmente, acho que é bem. Tavares Correia. Sobre o CRI não me pronuncio porque não faço ideia. Agora, eu faço ideia para mim como acho que deveria ser... Tu tens, deixa-me só interromper, tu tens um pequeno CRI, não sei se tens consciência disso, mas tens. Pode não ser formal, eu estive lá, no teu espaço, tiveste a cortesia de me acolher muitíssimo bem, como é aliás teu timbre, e eu vi a tua organização. A tua organização é uma espécie de CRI informal. Não é formal, mas é informal. Pronto. Epá, ou seja, fazes bem sem saber sequer. É assim. Agora, aquilo que eu acho é que depois de 45 anos ou 44 anos de Serviço Nacional de Saúde e depois de consecutivamente todos os governos ao longo destas décadas terem prometido que a saúde ia ser tendencialmente universal e gratuita para todos, que não iria até ao fim do mandato haver um único cidadão sem médico de família, nós apercebemos que isso é tudo uma falácia. E, portanto, as pequenas alterações ao sistema nunca tiveram uma alteração grande. E, portanto, isto nunca funcionou. E nunca funcionou. Eu penso que poderia funcionar se houvesse realmente uma complementaridade entre o serviço de saúde, o serviço privado e o serviço de saúde das misericórdias, portanto o social, em que os pacientes tivessem igualdade de escolha. Portanto, um paciente tem uma patologia qualquer e vai tratar-se onde quiser. O Estado só tem que definir que verba é que atribui àquele paciente para tratar aquela patologia. Quanto paga por uma consulta, quanto paga por esta intervenção ou por aquela, e ponto final. Faz o seu orçamento de Estado, sabe quanto vai gastar naquilo e dá a liberdade às pessoas. A partir daí, o assunto está resolvido. A pessoa só não é tratada se não quiser ser tratada, acho eu. É o que eu penso. Professor Monteiro Grilo, CRIs. Pois, quer dizer, eu acho que também temos um CRI privado há muitos anos, não é? Que funcionamos assim. Apesar de tudo, eu acho que são siglas que aparecem, não quer dizer que não vão funcionar, mas são siglas que aparecem para épater le bourgeois, para as pessoas, enfim, acharem que existem grandes avanços neste caso da oftalmologia. Eu acho que sim, quer dizer, se funcionarem bem, penso que sim, mas não sei até que ponto é que isto não é uma falácia. Mónica.
Nesta questão estou de acordo com o Dr. Tavares Correia. Desta vez estou super de acordo, acho que quem devia ser financiado era o indivíduo e havia de haver de liberdade e igualdade na escolha, porque essa igualdade, na verdade, não existe mesmo dentro do próprio SNS. As pessoas são tratadas, e estou a falar em oftalmologia, de forma diferente, com coisas diferentes, com lentes diferentes, com fármacos diferentes, dentro de diferentes hospitais. Portanto, Mas se calhar um CRI permite-lhe tratar melhor, ter mais oferta, ter oferta mais diferenciada, mas havia a porque tem escolha da fundos para pessoa, isso. como é que funciona? O indivíduo, o doente tem um papel ativo na sua própria escolha de saúde ou não? Não. Mas eu Quer acho que isso dizer, seria importante. há livre escolha do Por doente. exemplo, uma neste cirurgia momento. de catarata, Sim. o doente poderia escolher num desses centros Pois que é. lente implantar, Eu- recomendada pelo médico, mas podia ter essa escolha? Eu recebo muitos doentes no Garcia de sítios geograficamente muito distantes, que têm a lista de espera maior, ou que por uma razão ou outra as pessoas acham que vem o seu problema ali resolvido mais rapidamente e melhor. Pronto. E isso é um efeito de bola de neve. Isso era bom, trazia maior liberdade, mas ainda assim eu acho que a responsabilização e o financiamento devia estar mesmo sobre o indivíduo, porque ele, para além de escolher o sítio e quem o tratava, poderia escolher a forma como queria ser tratado. Isso seria verdadeira igualdade, que também não existe no SNS. Eu acho que nós não temos literacia de saúde suficiente para isso ser feito como... Mas era recomendado pelo médico. Claro. E depois havia um Certo. livre-arbítrio da pessoa que poderia ter um financiamento, um cofinanciamento da própria, por exemplo. Certo. Muito bem. Uma pergunta final provocatória a todos. Professor, desde que saiu do Serviço Nacional de Saúde, viaja muito mais. É verdade ou Não. mentira? Não, viaja muito mais, faz-me essa pergunta. Mas eu diria o seguinte, a gente sabe que eu faço muitas viagens e por isso pergunta-me isso. Eu pregaria no que disse a Mónica há bocado. Eu que lhe digo, não viajo mais, mas tenho muito melhor qualidade de vida. Pronto. Isso tenho. No fundo Isso viaja tenho, mais, isso no fundo tenho. viaja mais. Agora, e tem muita qualidade de vida porquê? Cada um tem o seu feitio, cada um tem a sua maneira de ver a vida. E eu, uma coisa que nunca apreciei é as chamadas reuniões para nada. E no Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos no hospital onde eu estava naquela época, havia muitas reuniões do qual não saía nada, servia para nada. E estávamos ali 2 horas com isso. Isso é contra o meu feitio. Como disse o professor Monteiro há bocado, eu hoje, desde que estou só em exclusividade no privado, vejo muito mais doentes do que via. Portanto, até trabalho mais. Tenho o meu horário livre, mas é um horário, enfim, normal, mas realmente não perco tempo nessas reuniões que não servem para nada. E, portanto, nesse sentido, tenho melhor qualidade de vida. Eu só queria dizer uma coisa sobre os CRIs que não sei e que desconheço e que poderia realmente mudar a opinião. Eu ouço dizer, não estou no público, não posso ter a certeza disso, que hoje, por exemplo, é difícil a um hospital escolher os novos colaboradores que para lá vão, que são um pouco impostos pelas notas, enfim, ouço dizer isso. Posso estar errado? Há formas e formas. Bem, mas posso estar errado. Ora, isso, para mim, está mal. Quer dizer, alguém que dirige uma unidade tem que escolher os seus colaboradores, certo. Como disse, aliás, há bocado a Mónica. E, portanto, era só esta chega, e o CRI continua a achar que conceptualmente é muito bom, certo. Depende da maneira como for feito. Agora, melhor qualidade de vida tem. Muito bem. Tavares Correia, uma pergunta provocatória para ti. Espera aí. Se tivesses continuado no Serviço Nacional de Saúde, não fazias uma única fentocatarata que tu gostas tanto de fazer e que eu sou também partidário. Verdade ou mentira? Presumo que sim, não é? A ver os serviços públicos que têm frente ao segundo, acho que eu conheça 1 ou 2 em Portugal. Há que eu Há 2, conheço. pelo menos. Pelo menos 1, há 2. Portanto, naturalmente que teria mais dificuldade em ter acesso a essa tecnologia, seguramente, ou à implanta refrativa, seguramente também. O laser excimer, não há muitos centros que o tenham, não é? Muito bem. Professor Monteiro Grilo, desde que se reformou, o yoga é muito mais agradável. É verdade ou mentira? Eu acho, portanto, enfim, está a revelar um aspecto da minha vida, enfim, pessoal, mas enfim, que muitas pessoas sabem. Estou-lhe a perguntar se é mais agradável ou não. Eu faço yoga há muitos anos, não é? Eu sei, mas agora se é mais agradável ou não. Eu penso que era mais fácil suportar a minha vida no hospital porque fazia yoga. Eu faria ao contrário. E, portanto, continuo a fazer o yoga, enfim. Mas é melhor ou não é? É isso que nós queremos saber.
Não, acho que continua Na perspectiva da reforma, obviamente, nossa. Não, o yoga para mim é importante, já faz parte da minha vida e ajuda-me a ultrapassar, enfim, os problemas que todos nós temos no dia-a-dia. E eu tinha mais problemas quando estava no hospital e, portanto, o yoga era uma terapia muito, muito importante para mim e continua a ser. Muito bem. Mónica, para si uma pergunta também... Eu não preparei para esta pergunta e, portanto, Não, vou embora. certo, nós não combinámos nada, fomos os únicos que não combinámos nada, de facto. Tendo feito a sua opção para a privada, tenho a certeza que vai ter uma carreira, não é carreira como oftalmologista, uma carreira dentro da oftalmologia privada, como poderia ter no público. Quando eu digo carreira, não é carreira. Eu não tinha perspectiva de ter uma carreira no Sistema Nacional de Saúde. Não, espera. Deixa-me só terminar. Ser-lhe reconhecido a passagem do tempo, a senioridade... Mas isso existe no Sistema Nacional de Saúde? É que eu tenho a ideia que isso não é bem assim. Existe, claro que existe. Pode demorar muito tempo, mas existe. É muito demorado. Mas a minha pergunta é se tem a certeza que no privado isso também lhe será oferecido. Tenho mais certeza, essa pergunta até na verdade é fácil, eu tenho mais certeza que isso me vai acontecer num hospital privado do que teria se tivesse permanecido num hospital público. Essa pergunta é simples. E mesmo olhando para os outros colegas, quer do privado, quer do público. Imenso mérito nos colegas do Sistema Nacional de Saúde, mas acho que essa progressão é lentíssima. Não há empresa nenhuma, seja de saúde ou outra, em que essa progressão seja tão vão lenta. Começar e que devem, para além de começar, que devem pagar-lhe melhor, objetivamente valorizar mais a sua performance. Exatamente. À medida que vai ganhando experiência e que está mais tempo numa instituição. Mas a ideia que eu tenho é que as grelhas salariais no Sistema Nacional de Saúde, o grau de diferenciação e o grau de esforço não se manifestam na remuneração base. Se houvesse, nessa reestruturação do Sistema Nacional de Saúde que está prevista, uma melhoria substancial das grelhas salariais, se calhar havia uma perspectiva real de ficar e pensar numa progressão que eu não a vejo neste momento. Não acho que existe. Acho que é muito mais fácil de progredir dentro de uma medicina privada, haver esse reconhecimento. E eu noto isso até nos próprios doentes. Eu tinha dificuldade em ver reconhecido o meu trabalho, às vezes de forma atroz, pelos doentes no sistema público. Eu estava lá 40 horas, pelo menos 40 horas, com condições muitas vezes físicas difíceis, e a dar o melhor de mim, e isso nem sempre era notado pelos pares, eu penso que sim, mas pelos doentes não é verdadeiro. No sistema privado não é assim. Eu acho que somos mais facilmente reconhecidos. Isso é da minha perspectiva. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Eu perguntava à plateia se quer colocar alguma questão ao painel. Se alguém levantar o braço, eu ainda vejo. Aparentemente já há muita catarata na plateia e já não conseguem ver. Eu terminava agradecendo ao Dr. Sérgio, a todos os meus colegas de painel, a gentileza que tiveram em partilhar alguma memória convosco. Deixava uma sugestão final. Eu hoje de manhã, quando fui correr, dei de caras com os Gilianes, que é o navio hospital e que está fundeado a 100 metros daqui. Os Gilianes é um barco histórico da história de Portugal. Era o barco hospital das frotas bacalhoeiras. Está fundeado a 100 metros daqui, pode ser visitado e acho que é uma peça da história que resistiu, tal como todos nós, a marés, a mares revoltos, a grandes tempestades e que está ali a ver o que é que se está a passar à sua volta com muita atenção. E é uma sugestão que eu deixo, para além da magnífica cidade de Viana, uma visita aos Gilianes, que é um pedaço da história de Portugal muito, muito, muito bonito, e queria agradecer a todos o facto de nos terem acompanhado mesmo até ao fim. Muito obrigado.